Olá, hoje é sábado, dia 14 de novembro de 2020, véspera das eleições municipais no Brasil inteiro, menos no Amapá, que está afligido pela tragédia de um apagão que, em consequência, infelicitou toda a população do estado e suspendeu, né? Foi suspensa a eleição municipal de Macapá, capital do estado, que continua sem luz e ninguém sabe quando ela vai voltar, né? Voltaremos a tratar desse assunto. Hoje, excepcionalmente, eu venho aqui, porque além de colocar entrevista, né, da série Neumann Entrevista, que eu coloco todo sábado, eu venho falar da entrevista de sábado, que é com o embaixador Roberto Abdenur, que representou o Brasil em Washington e em Pequim, dois polos da grande disputa mundial de tecnologia e de predominância econômica, embora a China ainda não tenha condições de enfrentar os Estados Unidos do ponto de vista militar, de força militar. De qualquer maneira, é uma entrevista que eu recomendo muito, que vai para o ar, como normalmente vão as entrevistas da série, hoje às 17 horas. Mas essa semana eu tenho uma entrevista extra. Essa entrevista estava marcada para circular entre os meus inscritos aqui deste canal, amanhã, domingo, 15 de novembro, 131 anos da República e data das eleições municipais, a exceção já comentada aqui do Amapá. Essa entrevista é com a pessoa mais importante dessa eleição, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso. Convido todos vocês, na primeira hora, cedinho que eu puder, no domingo, dia 15, eu colocarei no ar essa entrevista. Hoje nós temos aqui mais alguns assuntinhos que eu não posso deixar passar, né? O primeiro deles, hoje cedo, a Isabel me acordou lendo um tweet de Bolsonaro. Eu vou pedir para vocês especial consideração de atenção, apesar de ser pessimamente escrito, como sempre. Bolsonaro, ou quem escreve como ele, se comunica numa língua, às vezes parece com português, às vezes dá para entender, nem sempre. Digamos que é uma língua próxima, não sei se é bem próxima do português, mas é uma língua que lembra o português. Ele escreveu o seguinte: a afirmação do general Edson Leal Pujol, aí abre parênteses, escolhido por mim para comandante do Exército, vírgula, que, se eu for dizer SIC, eu vou dizer SIC, então vamos em frente, né? Que, abre aspas, militares não querem fazer parte da política, vírgula, vem exatamente ao encontro do que penso sobre o papel das Forças Armadas no cenário nacional. Pelo amor de Deus, né? Ao encontro do que penso sobre, é uma construção de um indigente em língua e em juízo. Mas em seguida ele veio: são elas o maior sustentáculo e garantidores da democracia e da liberdade e destinam-se, como reza a Constituição, à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Fecha aspas. Devem, por isso, se manter apartidárias, baseadas na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República. Como diria Jack, o Estripador, que é um personagem que fez tanto mal à sociedade londrina quanto o Bolsonaro faz mal hoje à sociedade brasileira, só que ele, fisicamente, o Bolsonaro, mentalmente, espiritualmente, civicamente, né? É preciso explicar o contexto. Em primeiro lugar, esses 3 tweets são um recibo que o Bolsonaro está passando. Na verdade, o general Edson Leal Pujol se comunicou numa live que fez com o ex-ministro da Defesa de Temer, o civil Raul Jungmann, e o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do mesmo governo Temer, respeitadíssima liderança militar, o general Sérgio Etchegoyen. E nessa fala, nesse speech dele, ele fez 2 observações: que o Exército não se mete com a política e que a política não entra nos quartéis. Parece uma coisa simples, é previsto na Constituição, mas o fato do Bolsonaro vir se manifestar sobre isso demonstra um certo incômodo dele
e, sobretudo, um recibo que ele passa para o recado que foi feito diretamente a ele. Quando eu gravei o vídeo de ontem, eu imaginava que num rasgo raro de inteligência o Bolsonaro deixasse isso passar e deixasse o comentário, como acontece quase sempre, com o seu ombudsman, agora virou ombudsman do Bolsonaro, o seu vice, com quem ele não conversa, mas que fica interpretando as suas falas, o Hamilton Mourão. Mas não, ele veio, se pronunciou, e com isso me permite que eu volte ao tema para lhe dizer, primeiro, que ele passou um recibo, segundo, que é verdade, que foi ele quem nomeou o general Edson Leal Pujol para comandante do Exército. Mas isso não significa que o comandante tenha que ser leal a ele. Essa expressão vai de encontro, ela tanto pode, na linguagem bolsonarista, significar uma coisa a favor ou contra, né? Então fica aí a dúvida para você resolver com você mesmo, mas não interessa. O que interessa é que o general está certo, a declaração foi dada da forma adequada, em resposta às tentativas que o Bolsonaro fez ao longo de todo o ano, deste ano de 2020, de colocar o Exército na sua traseira, né? Como se o Exército fosse a intendência da presidência Bolsonaro no Brasil. Não é. O Exército é um órgão de Estado, continua sendo de Estado, e o fato do general Edson Pujol ter sido nomeado pelo Bolsonaro não o torna um chefe militar que não tem a palavra da tropa, representa a tropa, nem muito menos uma pessoa que tem que ser leal, como é o sobrenome dele, ao Bolsonaro. Não, ele tem que ser leal ao povo brasileiro e à Constituição. A citação do artigo da Constituição, que incitou muita gente a colocar nas Forças Armadas, principalmente no Exército, a sua condição de poder moderador, é evidente, mas somente uma besta quadrada, um cachorro louco, né? Eu disse ontem que no Brasil do Bolsonaro, todo dia, sexta-feira 13, dia do cachorro louco, que é o presidente da República. Então, só ele mesmo podia imaginar isso. A verdade é que ele tentou usar o Exército, apesar de ter vários oficiais sob nosso estipêndio e seguindo as ordens dele, não está a serviço dele, certo? Isso ficou bem claro com a declaração do general Pujol. E essa declaração é feita quando o UOL divulgou uma notícia bastante incômoda para o seu primogênito, o senador sonso Flávio Bolsonaro. Segundo o UOL, desembolsou quase R$300 mil na compra de 12 salas comerciais com recursos de origem incerta que não passaram por sua conta bancária, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro. A informação consta da denúncia protocolada no órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E aí eu também tenho a oportunidade de preencher uma lacuna que eu deixei em aberto ontem, né? Diante da notícia de que parte das despesas para retornar o fornecimento de energia no Amapá, com a contratação emergencial de usinas térmicas, será bancada por todos os consumidores do país. O Estado está sem energia elétrica desde a semana passada, após o incêndio na subestação de Macapá, e por isso foi suspensa a eleição em Macapá. Ou seja, o prejuízo, o caos, o prejuízo dos cidadãos do Amapá em geral é enorme, do Brasil em geral é enorme, porque vai pagar uma conta pelo erro crucial, trágico, da fornecedora, da distribuidora de energia. Nós todos vamos pagar essa conta nas nossas contas de luz, repetindo um dos delitos de que foi acusada Dilma Rousseff na época do seu impeachment. Pois bem, ainda não se sabe qual é o valor que nós vamos pagar, mas nós vamos pagar. E a população de Macapá muito mais por duas coisas. Primeiro, é que não vai votar no domingo, 15, e segundo, é que tem que suportar a lamentável presença do presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso, que disse que o maior prejudicado pelo episódio do Amapá é o irmão dele, Josiel, que é candidato favorito à prefeitura do Amapá. O Davi Alcolumbre está na presidência da República por uma fraude, na presidência do Senado e do Congresso, por uma fraude
a eleição que o escolheu, tendo como adversário Renan Calheiros, foi uma eleição fraudada. Votaram 82 pessoas e há só 81 senadores. Ele e o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, se acumpliciaram em jogar isso no arquivo, no lixo, quando tinha que ter sido investigado. E agora quer disputar uma reeleição que é proibida pela Constituição e pelo regimento interno do Senado. E quer fazer isso com o apoio e a cumplicidade do Centrão, que pôs o presidente da República, Jair Bolsonaro, a seu serviço. E aqui eu fico, me despeço de você, desejando uma boa votação, um bom fim de semana, e como se espera de todo cidadão brasileiro consciente, vá votar se cercando de todas as garantias. Álcool gel, álcool líquido de 70%, na mão, sempre lavar a mão com sabão e usar a máscara, mantendo um isolamento social de no mínimo 1,5 metro na fila da votação, na hora de votar. Leve sua caneta para votar e não deixe de ver as duas entrevistas de que eu falei aqui, tanto a do embaixador Roberto Abdenur, que eu porei no ar no sábado, hoje ainda, às 5 horas da tarde, e a entrevista do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que será distribuída aqui para todos os inscritos deste meu canal, no domingo, 15, na primeira hora que eu puder. Então, um abraço grande, direto ao assunto, em pé. Aliás, o abraço é assim, né? Cotovelada ou no máximo assim. Um soco. Direto ao assunto, em pé. Em pé. E só a verdade nos salvará.